Na vida, uma das dores mais intensas que podemos sentir é a de não sermos valorizados. É quando você oferece o melhor de si, mas encontra indiferença. Quando demonstra cuidado, mas recebe silêncio. Quando abre espaço, mas percebe que o outro não reconhece seu valor. Essa experiência não acontece por acaso. Ela é parte do caminho humano e também parte do aprendizado espiritual. A filosofia estoica, junto com a sabedoria espiritual, nos mostra que há uma forma de lidar com isso, não implorando atenção, mas cultivando atitudes que naturalmente despertam respeito. Quando você se posiciona de maneira firme e serena, quem não te valoriza se desespera, porque perde o controle que acreditava ter sobre você. O estoicismo nos ensina que não devemos entregar nossa paz nas mãos de outros. Epicteto dizia: ninguém pode te ferir sem a sua permissão. Isso significa que o poder não está nas atitudes alheias, mas na forma como você reage a elas. E é exatamente por isso que hoje vamos explorar 9 atitudes estoicas que mexem profundamente com quem não te valoriza, atitudes que não nascem do orgulho vazio, mas da dignidade, da clareza e da força interior. A primeira atitude é o silêncio estratégico. Quando alguém não te valoriza, é comum sentir vontade de gritar, de cobrar, de implorar reconhecimento. Mas toda vez que você faz isso, entrega seu poder ao outro. O silêncio, por outro lado, é ensurdecedor. Ele mostra que você não precisa provar nada, que sua energia não será desperdiçada em discussões inúteis. O silêncio não é fuga, é escolha. Ele cria espaço para que o outro perceba a ausência da sua voz, do seu cuidado, da sua presença. E quanto mais alguém esperava que você reagisse, mais se desespera diante da calma que você escolhe manter. O silêncio não significa passividade, significa agir sem se explicar demais, é dizer não sem justificar, é se afastar sem precisar de discursos, é escolher a paz ao invés da guerra verbal. Isso causa um impacto profundo, porque quem não te valoriza está acostumado a te ver se defendendo, se justificando, tentando provar seu valor. Quando você não entra nesse jogo, quebra a expectativa. O estoicismo chama isso de independência interior. Não permitir que as reações externas determinem seu estado interno. A segunda atitude é o desapego. Uma das maiores fontes de sofrimento é a expectativa de que o outro nos valorize do jeito que acreditamos merecer. Ficamos presos em uma necessidade constante de validação. O desapego estoico ensina que você não precisa do reconhecimento de todos para viver em paz. Quando você solta a expectativa, recupera a liberdade. Quem não te valoriza percebe que não tem mais o poder de definir sua autoestima, e isso o desconcerta. Desapego não é frieza, não é deixar de amar ou se importar, é apenas não se prender a resultados que não dependem de você. Marco Aurélio dizia que a felicidade está em viver de acordo com a própria natureza e não com as opiniões externas. Se a sua essência é ser íntegro, amoroso, justo, então siga sendo, independentemente de aplausos ou rejeições. Essa postura desarma quem tenta te controlar através da indiferença. Quando você mostra que não está preso ao desejo de ser reconhecido, o outro perde a arma mais poderosa que tinha contra você. O desapego se traduz em pequenas escolhas. Não correr atrás de respostas que não vêm. Não insistir em portas que permanecem fechadas. Não forçar proximidade com quem já demonstrou distância. É confiar que o que é verdadeiro sempre encontrará um caminho até você. Esse desapego, longe de afastar, faz com que muitos se desesperem, porque percebem que você não depende mais deles
para se sentir inteiro. A terceira atitude é a disciplina emocional. Pessoas que não te valorizam frequentemente testam seus limites, fazem promessas e não cumprem, somem sem explicações, retornam apenas quando lhes convém. Se você reage a cada movimento com explosões de raiva ou crises de desespero, eles continuam no controle. A disciplina emocional muda esse jogo. Ela mostra que você não será manipulado por instabilidades externas. Disciplina emocional é treinar a si mesmo para responder com calma em vez de reagir com impulso. É respirar fundo antes de responder uma mensagem. É esperar a poeira baixar antes de tomar decisões. É observar sua própria dor sem deixar que ela determine sua conduta. Essa atitude causa desespero em quem não te valoriza, porque eles perdem o poder de controlar você através das suas emoções. Quando você permanece sereno, mostra que sua vida não gira em torno das ações deles. O estoicismo sempre destacou a importância de dominar a si mesmo. Sêneca dizia que a maior vitória é vencer a si próprio. Essa disciplina não significa sufocar sentimentos, mas não se deixar escravizar por eles. É sentir raiva, tristeza, frustração, mas escolher não transformar isso em explosões que te enfraquecem. É entender que sua paz vale mais do que qualquer reação impulsiva. Essa força interior cria uma barreira natural contra manipulações. Ao praticar disciplina emocional, você começa a perceber que quem não te valoriza pode até tentar provocar, mas suas tentativas se tornam inúteis. Eles esperam sua explosão, mas encontram calma. Esperam seu desespero, mas encontram firmeza. Esperam sua corrida atrás, mas encontram alguém que sabe esperar, que sabe se posicionar, que não precisa implorar. Esse contraste gera desespero, porque revela a verdade. O poder não está mais nas mãos deles, mas nas suas. Essas três atitudes, silêncio estratégico, desapego e disciplina emocional, já são suficientes para transformar a forma como você lida com quem não reconhece seu valor. Elas não exigem discursos longos, não pedem explicações ao mundo, exigem apenas escolhas firmes e consistentes. E a beleza dessas atitudes é que elas não apenas afetam o outro, mas fortalecem você. O silêncio te dá paz, o desapego te dá liberdade e a disciplina emocional te dá força. É exatamente isso que a filosofia estoica sempre buscou. Não a ausência de problemas, mas a presença de firmeza diante deles. O objetivo não é controlar os outros, mas a si mesmo. Quando você pratica essas atitudes, naturalmente desperta desespero em quem esperava te manipular, porque descobre que você é inabalável e, mais do que isso, você encontra um nível de dignidade que ninguém pode tirar. A quarta atitude que deixa quem não te valoriza desesperado é a autossuficiência. Muitas vezes, quem não reconhece seu valor acredita que você depende deles para ser feliz, para se sentir completo ou até mesmo para ter sentido na vida. Quando você mostra autossuficiência, esse jogo desmorona. A autossuficiência estoica não é isolamento, mas a consciência de que sua paz, sua alegria e sua dignidade não estão nas mãos de ninguém. Epicteto dizia: quem é senhor de si nunca será escravo. Esse é o princípio central da autossuficiência. Quando você demonstra que sabe cuidar de si, que consegue se levantar sozinho depois de uma queda, que tem recursos internos para enfrentar as tempestades, aquele que não te valorizava perde uma das armas mais poderosas, a manipulação baseada na sua carência. A autossuficiência se traduz em atitudes práticas, é aprender a apreciar sua própria companhia, é se sentir confortável em silêncio sem precisar de validação constante, é se divertir consigo mesmo, aprender coisas novas
cuidar do corpo e da mente sem depender do incentivo de terceiros. Quando você mostra que tem vida própria, quem não te valoriza percebe que não tem mais como te prender com migalhas de atenção. Isso gera desespero, porque expõe a fragilidade do controle que tentavam exercer sobre você. O estoicismo ensina que a felicidade está em viver de acordo com a própria natureza e virtude, não em agradar a plateia. Isso significa que você pode caminhar em paz mesmo que ninguém aplauda, pode ser fiel ao seu propósito mesmo que ninguém reconheça, pode florescer mesmo que ninguém veja. Essa postura firme gera respeito verdadeiro e afasta aqueles que apenas desejavam te usar. A quinta atitude é a clareza de limites. Muitas vezes, quem não te valoriza age assim, porque nunca encontrou resistência. Você permitiu que ultrapassassem fronteiras, tolerou desrespeitos, aceitou ausências sem explicações. Mas quando você aprende a estabelecer limites claros, o jogo muda. Quem não te valoriza se desespera porque não pode mais agir como bem entende. Limites são muros invisíveis que protegem sua dignidade. Eles não precisam ser agressivos, mas precisam ser firmes. Um limite pode ser escolher não responder a mensagens em horários abusivos. Pode ser decidir não aceitar convites de quem só aparece quando precisa. Pode ser interromper conversas que se tornam ofensivas. Pode ser simplesmente dizer não sem medo de perder o outro. Essa clareza incomoda quem se acostumou a ter acesso livre à sua energia. O estoicismo apoia essa postura porque ensina a viver com justiça e dignidade. Não é justo permitir que invadam seu espaço, sua paz e sua integridade. Não é digno aceitar menos do que aquilo que honra sua essência. Estabelecer limites é, na verdade, uma forma de amor próprio e também de respeito ao outro, porque ensina que cada relação precisa de regras saudáveis. Quem não te valoriza se desespera porque percebe que não pode mais sugar sua energia sem consequências. A sexta atitude é o crescimento constante. Poucas coisas assustam mais quem não te valoriza do que perceber que você está evoluindo sem depender deles. Quando você decide investir em si, aprender novas habilidades, cuidar do corpo, expandir a mente e fortalecer a espiritualidade, você se torna cada vez mais completo. E quanto mais você cresce, mais evidente se torna que não precisa de quem não te reconhece. O crescimento é um lembrete silencioso de que sua vida não está estagnada. É mostrar que você continua avançando, mesmo que tentem te diminuir. Isso cria um contraste doloroso para quem não te valorizava, porque expõe que o problema nunca foi sua falta de valor, mas a cegueira ou a negligência deles. O crescimento constante gera desespero, porque mostra que você não está esperando ninguém para florescer. O estoicismo ensina que devemos buscar a excelência não para impressionar os outros, mas para viver de acordo com nossa essência. Marco Aurélio dizia que a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo ela dure, mas a qualidade com que é vivida. O crescimento constante é essa qualidade. É investir em ser melhor a cada dia, não para provar nada, mas porque você merece essa evolução. Quando você se dedica ao autodesenvolvimento, quem não te valoriza percebe que está ficando para trás, percebe que você está se tornando mais forte, mais lúcido, mais independente, e isso gera desespero, porque mostra que eles não têm mais poder de te segurar. Você não é mais a mesma pessoa que aceitava pouco. Você agora é alguém em movimento, em ascensão, em processo
processo contínuo de fortalecimento. Essas três atitudes, autossuficiência, clareza de limites e crescimento constante, transformam completamente sua postura diante de quem não reconhece seu valor. Elas não nascem do orgulho ou da vingança, mas do amor próprio e da sabedoria. Quando você pratica essas atitudes, não apenas afeta o outro, mas constrói uma vida mais digna para si mesmo. Você descobre que não precisa de reconhecimento para florescer, que pode ser inteiro mesmo diante da indiferença. E é isso que causa desespero, perceber que você não é mais manipulável, que não vive mais de expectativas alheias, que encontrou dentro de si uma fonte de força que ninguém pode apagar. A sétima atitude que deixa quem não te valoriza desesperado é a autenticidade inabalável. Muitas vezes, pessoas que não reconhecem seu valor tentam moldar você ao gosto delas. Querem que você se ajuste às suas expectativas, que esconda partes de si, que diminua sua luz para caber em espaços pequenos. Mas quando você escolhe ser autêntico, viver de acordo com a sua essência, isso desconcerta completamente. Quem não te valoriza se desespera porque percebe que não pode mais controlar sua identidade. Ser autêntico não significa ser rude ou desrespeitoso. Significa apenas viver de acordo com sua verdade, mesmo que isso incomode. É não se desculpar por ser quem é, por acreditar no que acredita, por escolher o caminho que faz sentido para você. O estoicismo nos ensina que a virtude está em viver em conformidade com a natureza e com a razão. Isso significa que a maior dignidade de um ser humano é viver em verdade consigo mesmo. Quando você faz isso, atrai respeito genuíno e repele manipulações. A autenticidade é poderosa porque liberta. Você não precisa mais fingir, agradar ou se encaixar. E essa liberdade assusta quem não te valorizava, porque eles se beneficiavam da sua insegurança. Quando você se mostra firme em sua identidade, você se torna imprevisível para quem estava acostumado a controlar seus passos. Isso gera desespero, porque a autenticidade revela que você está disposto a perder qualquer coisa, menos a si mesmo. A oitava atitude é a resiliência diante da rejeição. Uma das formas mais comuns de manipulação é a retirada de afeto, a indiferença calculada, o afastamento estratégico para provocar insegurança. Quando você mostra que não se destrói com a rejeição, mas usa cada queda como degrau para crescer, quem não te valoriza perde uma de suas maiores armas. A resiliência não é insensibilidade, é sentir a dor, mas não permitir que ela te defina. É chorar, mas não se entregar. É se entristecer, mas continuar caminhando. O estoicismo nos lembra que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Isso significa que não podemos controlar tudo o que nos acontece, mas podemos escolher como reagimos. A resiliência mostra que você não depende da aprovação externa para seguir adiante. Isso gera desespero em quem tentava te controlar pela rejeição, porque eles percebem que não tem mais esse poder sobre você. A resiliência se manifesta em atitudes simples: levantar-se depois de uma decepção, continuar acreditando em si mesmo depois de ser ignorado, manter o coração aberto mesmo depois de ser ferido. Essa força interior é rara e exatamente por isso é tão valiosa. Quem não te valoriza espera que você implore, que desista, que se entregue. Quando você não faz nada disso, mas permanece firme, eles se veem diante de algo que não compreendem, uma alma que não se curva. A nona atitude é a fé inabalável no propósito. Essa talvez seja a mais poderosa de todas, porque quando você crê que sua vida tem sentido, que existe uma missão maior guiando seus passos, que nada é em vão, ninguém pode te manipular. Quem não te valoriza se desespera porque percebe que não pode competir com alguém que vive em função de algo maior do que o ego ou a validação alheia. A fé no propósito
dá sentido às dores, força nas quedas, esperança nos dias sombrios. O estoicismo chama isso de viver em conformidade com a natureza universal. A espiritualidade chama de viver em sintonia com a fonte. Não importa o nome, o resultado é o mesmo: uma alma firme, que não se perde em distrações, que não se vende por migalhas, que não se curva diante da rejeição. Essa fé torna você inabalável quando você une autenticidade, resiliência e fé no propósito. Cria uma muralha invisível em volta de si. Quem não te valoriza pode até tentar atacar, mas não encontra brechas. Eles esperavam que sua vida girasse em torno deles, mas descobrem que sua vida gira em torno de algo muito maior. Esperavam que sua autoestima fosse frágil, mas encontram alguém que floresce em qualquer solo. Esperavam que sua fé fosse superficial, mas encontram profundidade que não podem apagar. Essas 9 atitudes não são fórmulas mágicas para se vingar de quem não te valoriza. São caminhos de fortalecimento interior. O verdadeiro objetivo não é fazer o outro se desesperar, mas viver em dignidade, em paz, em liberdade. O desespero do outro é apenas consequência natural de perceber que você não é mais manipulável, que você encontrou em si mesmo a força que antes buscava fora. Silêncio estratégico, desapego, disciplina emocional, autossuficiência, clareza de limites, crescimento constante, autenticidade, resiliência e fé no propósito. 9 atitudes que transformam sua postura e revelam ao mundo que seu valor não depende da opinião de ninguém. São práticas estoicas, mas também espirituais, porque tocam o âmago da alma. São escolhas que exigem coragem, mas que trazem como recompensa uma vida de liberdade e plenitude. Agora a decisão está em suas mãos. Você pode continuar implorando por atenção, aceitando pouco, esperando que os outros reconheçam o que você vale. Ou pode escolher essas atitudes e viver como alguém que sabe quem é. Quando você escolhe a segunda opção, algo muda dentro de você. Você deixa de ser refém do olhar alheio e se torna dono de sua própria história. E isso, por si só, já é vitória. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.